Olá, companheiras quizombolas, companheiros quizombolas. Me pediram para fazer uma apresentação sobre a Kizomba, fundação e um pouco do programa. Para não ficar uma apresentação muito longa, muito extensa aqui, cansativa, eu pensei em trabalhar 4 pontos, para tentar ser bem rápido, vai ser um pouco grosseiro e tal, sem muito detalhamento, sem aprofundar muito cada ponto, mas para subsidiar o debate que vocês vão fazer. Então, primeiro começar com os antecedentes. O que é que a gente construiu, acumulou antes de nossa história, antes de chegar à formação da Kizomba, à fundação da Kizomba. Em segundo, pensar o contexto que a gente constrói essa iniciativa, pensando que nós sempre devemos analisar os contextos para compreender as nossas ações, para pensar as nossas ações, para refletir sobre o que nós vamos fazer de acordo com os contextos. Então isso é muito fundamental para qualquer método de análise que queira ter uma relação com a realidade. Em terceiro, pensar os motivos. O que nos motivou a construir uma iniciativa como essa, que está aí fazendo 18 anos. E, por fim, o que sustenta programaticamente a iniciativa. Pensando aí qual é o que organiza os temas de um programa, de um agrupamento como a Kizomba para atuar no movimento. Então, trabalhar rapidamente esses 4 pontos, tentar não me delongar muito. Bom, primeiro sobre nossos antecedentes. A democracia socialista, ela é fundamentalmente fundada a partir de uma atuação no movimento estudantil, uma fusão de 2 importantes coletivos do movimento estudantil no final dos anos 70, dos grupos mineiro e gaúcho, Centelha, Peleia, que atuavam no movimento estudantil e participaram ativamente a partir da sua fusão e com outros setores organizados, vinculados ao jornal Em Tempo, a construção da nossa organização democracia socialista, que participou ativamente da luta pela redemocratização do país, pela formação do Partido dos Trabalhadores, fundamentalmente. Então, nós temos uma origem muito vinculada à luta por democracia, por organização autônoma dos trabalhadores e trabalhadoras, e por uma visão de partido orientado pelo socialismo democrático, como projeto societário. Então, nós não temos um antecedente de um movimento estudantil policlassista. Nós temos uma visão de movimento estudantil que se organiza com viés de classe, que busca organizar os estudantes numa visão que identifica os estudantes na luta de classe. Numa visão bem formulada, do nosso ponto de vista, pelo Ernest Mandel, que localiza o papel da universidade, dos intelectuais, dos estudantes na luta de classe. Mas, enfim, como eu prometi não me aprofundar muito, para não deixar essa exposição muito prolongada, esse é um assunto para uma outra exposição, um outro subsidiada com alguns textos, enfim, para aprofundar essa discussão sobre o papel dos intelectuais e estudantes na luta de classe. Mas essa visão nos levou a pensar, desde os anos 80, uma visão de disputa da hegemonia e qual o papel do conhecimento, da educação, da ciência, e, enfim, de um movimento que disputa, a partir da universidade, o seu papel para a construção de uma sociedade alternativa à dominante. Pensar, por exemplo, que a atuação no interior do movimento, no interior da universidade,
deve se pautar por uma disputa de papel de inserção, né, do conhecimento científico, tecnológico, para produzir igualdade, para produzir liberdade, para produzir autonomia, né, e não para produzir para o mercado, não para produzir para exploração, para aumentar a dominação, né. Então, para dar um exemplo prático disso, a ideia de que os estudantes devem disputar os departamentos, disputar os currículos, a formação acadêmica, que os estudantes devem organizar a luta para que tanto os currículos, o ensino, a pesquisa, a extensão universitária, ela não sirva para o mercado. Ao contrário, ela sirva para construir autonomia, o combate à exploração e o combate à desigualdade, né? Então, formar profissionais, formar conhecimento, produzir conhecimento sobre esse viés é muito estratégico na luta de classe. Então, o movimento estudantil, ele, portanto, tem um papel fundamental e a universidade pode ter um papel privilegiado nessa luta. Então, é o local, o lugar onde o movimento se organiza. Pensando que, dando aí um salto para os anos 90, pensando o contexto que nos levou a fundar a Kizomba, nós vivíamos num período de hegemonia neoliberal no Brasil, uma hegemonia que buscava, se ampliar, se consolidar, se fortalecer em todas as esferas da sociedade. Aqui no Brasil, tendo como um agente fundamental, o governo Fernando Henrique Cardoso, com sua política de privatização, de mercantilização dos direitos, e na universidade especificamente, conformando aquilo que a Maria Helena Chauí intitulou de universidade operacional. Recomendo que vocês busquem esse artigo da professora Maria Helena Chauí nos anos 90, que localizava o papel estratégico da produção de conhecimento da própria instituição universitária para o projeto neoliberal. E qual que é o papel dos movimentos sociais que atuam na educação e na universidade em particular para enfrentar essa lógica da universidade operacional para o mercado. Então, como que o tripé ensino, pesquisa e extensão está cada vez mais adaptado a essa demanda do mercado, a essa demanda para consolidar o projeto neoliberal em todas as esferas da vida. Naquele período, nós fizemos iniciamos mobilizações continentais contra a dívida, contra a proposta de área de livre comércio das Américas, a ALCA, e começamos a pensar que era possível derrotar o projeto neoliberal, um contexto mundial de questionamento ao projeto, em mobilizações internacionais, questionando o papel de organizações multilaterais como a OMC, o FMI, o Banco Mundial, com povos em mobilização, ocupando as ruas de várias partes do mundo, no Seattle, Gênova, em vários espaços, se conformando numa verdadeira insurreição, bom, posso chamar de insurreição, mas uma grande mobilização internacional contra o projeto, a globalização neoliberal. Essa era a forma de colocar, a mobilização internacional contra a globalização neoliberal. E no Brasil, nós tivemos as experiências durante os anos 90 do Fórum Nacional de Lutas, que reunia os principais movimentos sociais do país, a CUT, o MST, a UNE, movimentos populares, a CMP, movimentos populares do campo, e, enfim,
enraizada nos estados com os fóruns estaduais de luta, que realizou, dentre outras manifestações, uma grande marcha em 1999 em Brasília, pelo Fórum FHC, a Marcha dos 100 mil, que eu consigo mais de 100 mil, caravanas de todo o Brasil. Em 99 foi lançada uma campanha entre o governo FHC e a Rede Globo de celebração dos 500 anos do Brasil, que seria comemorado no ano 2000, com uma grande mobilização, uma comoção nacional, né, uma celebração chamada até desse Brasil multirracial, de um Brasil homogêneo, de um Brasil harmonioso, de um Brasil feliz, quando nós estávamos num contexto de aumento da miséria, aumento do desemprego, de redução do salário real, do acirramento do conflito social. E o Fórum Nacional de Lutas lança uma contra-campanha, a campanha de comemoração dos 500 anos do Brasil, que era o Brasil Outros 500, que eram 500 anos de resistência indígena, negra e popular. Essa campanha dos 500 anos de resistência indígena, negra e popular se alastrou pelo país com a ideia de questionar essa visão de um Brasil harmonioso. Era para afirmar que eram 500 anos de muita luta, de sobrevivência, de resistência dos povos indígenas, de luta contra o racismo que provoca genocídio, luta contra a exploração da classe trabalhadora, principalmente nessa década de 90, com perda de direitos trabalhistas, com o aumento da miséria, do desemprego, da fome. E nós chegávamos à virada da década com um contexto de muita fragilidade do projeto neoliberal, do governo FHC, mas também de questionamento internacional. Mais uma vez aqui no Brasil, a gente chega no começo da década com uma experiência que foi reunir na cidade de Porto Alegre, a cidade administrada pelo PT, que tinha uma experiência de democracia participativa, uma experiência de inversão de prioridades, uma ideia de que era necessário, sob o ponto de vista do socialismo democrático, não apenas chegar ao poder, mas alterar relações de poder. Então, portanto, a escolha de Porto Alegre para sediar o Fórum Social Mundial, encontrando ali diversos matizes de movimentos, de mobilizações, de organizações do mundo inteiro, sob a bandeira de luta "O mundo não é mercadoria", questionando a mercantilização da vida, questionando o domínio da globalização neoliberal, organizando a partir do encontro de várias matizes de movimentos e organizações agendas comuns contra as guerras, agendas comuns contra os tratados de livre comércio, agenda comum contra a globalização neoliberal. Isso foi um marco internacional na luta contra o neoliberalismo e a sua hegemonia, e que contribuiu num contexto internacional latino-americano fundamentalmente, de ter na resistência ao neoliberalismo resultado de um conjunto de vitórias eleitorais de governos progressistas, populares, de esquerda no nosso continente. E nesse contexto que favoreceu uma grande vitória das esquerdas na América Latina, aqui no Brasil nós vivenciamos no ano 2000 o que estampamos na capa do jornal Em Tempo, naquele ano, resultado eleitoral chamado de a Onda Vermelha, quando o PT elegeu prefeitos e prefeitas em grandes cidades pelo país, e grandes, importantes cidades e capitais, grandes cidades do interior dos estados, e que, para nós, aquilo simbolizava a ideia de uma mudança de período. Estava se constituindo a possibilidade real
de, no Brasil, eleger Lula presidente ali 2 anos depois, né, num contexto favorável para essa eleição. Né. Essa visão era tão forte na avaliação da nossa vitória eleitoral do ano 2000, que, só para ter uma imagem, isso era citado nessa matéria, nesse artigo do Jornal em Tempo, A Onda Vermelha, é que quando o Toninho foi eleito prefeito em Campinas, ao final da apuração lá no ginásio de esporte da Unicamp, as pessoas, né, que estavam lá na apuração não ficaram comemorando o Toninho prefeito. A palavra de ordem gritada no ginásio era Brasil urgente, Lula presidente, dando a visão de que aquela vitória ela teria que ser uma parte de uma outra grande vitória que ocorreria 2 anos depois, né? Então estamos vivendo ali no contexto de virada, né? Um contexto de virada, de unificação do movimento popular, de questionamento da hegemonia liberal e de vitória possível, ou vitórias possíveis, né? Então, era esse o contexto que nos levou a pensar a construção no interior da UNE de um movimento que tinha algumas motivações para ser criado, né? Nós tínhamos uma crítica muito forte ao que era o papel ou ausência e fragilidade da UNE, né, na construção dessa virada histórica, né? Fazíamos uma crítica à burocratização da entidade, né, sem uma burocratização que era expressa por uma desvinculação da direção da entidade de sua base social, sem espaços democráticos reais e envolvimento do movimento estudantil, dos estudantes brasileiros, de suas organizações no interior da UNE, e também de localização política da direção da entidade, né? Só para ter uma ideia da nossa crítica, no final dos anos 90, nas greves de professores das universidades, nós chegamos a entrar em confronto com o presidente da UNE, que foi para a imprensa chamar a greve de pijama, né? Então era a posição da direção da entidade na conjuntura ao lado, né, par e passo com uma realidade de uma entidade burocratizada, né, e aí nós localizávamos nessa burocratização, como efeito, o processo de mercantilização das carteirinhas de estudante, né? Quando o conjunto do movimento, e aí ele foi se enraizando não só para a direção nacional da entidade, mas em DCEs, centros acadêmicos, grêmios estudantis, né, uniões metropolitanas de estudantes, que passaram a virar verdadeiras máquinas de confecção de carteira de estudante, né, negociando a direção da UNE. Na época a gente chegou a negociar com Paulo Maluf, com Antônio Carlos Magalhães, né, com governantes para aprovar legislações favoráveis a ter o monopólio da carteira de estudante com o selo da UNE para poder ter acesso a direitos, a meia passagem, meia entrada, né? E nós fazíamos a avaliação crítica de que esse processo de mercantilização de um direito, né, levava à burocratização das entidades, formando verdadeiros burocratas, confeccionadores de carteira, que não havia nenhuma necessidade de legitimar o recurso através da participação ativa dos estudantes nas suas organizações. Então, nós construímos uma tese para o Congresso da UNE de 99 com uma ideia, com um conjunto de ideias que trabalhavam programaticamente uma agenda de mudança de postura da entidade diante da conjuntura, ou seja, um movimento estudantil que disputa a hegemonia, um movimento estudantil que tem um papel na virada histórica que nós estávamos vivenciando no período, né, de uma entidade que deveria se democratizar internamente para ter capacidade, legitimidade, ter mais potência para enfrentar, para exercer esse papel na conjuntura, né? E conformamos também uma ideia
que nós chamamos de construir uma nova cultura política para o movimento, que juntava a ideia de um movimento estudantil que disputa hegemonia na sociedade e um movimento estudantil que se transforma internamente para disputar valores de uma nova sociedade, como na afirmação do Antônio Gramsci, pensar a organização política, seja no sindicato, o partido, e nesse caso as organizações no meio estudantil, como verdadeiras escolas de socialismo, ou seja, o lugar onde se ensina e se aprende os valores da nova sociedade que nós queremos construir, na nossa prática concreta, e não como apenas um discurso para ser apresentado como resolução nos fóruns deliberativos das entidades, mas como transformar no cotidiano, no dia a dia do movimento, as formas, as práticas, os discursos, os valores de uma sociedade que nós queremos construir. Para que essa ideia de uma nova cultura política mais um assunto que merece um espaço específico. Agora não vou mais me estender sobre esse ponto, acho que merece uma segunda exposição, né? Pretendo organizar isso para apresentar para vocês, mas esse pensamento nos organizou desde nossa fundação e que deve nos reorganizar hoje mais uma vez. E porque a perda de programa, da identidade programática, né, leva à dispersão, à desorganização, à descontinuidade, ou seja, ao fim de uma experiência com a perda de identidade uma sua identidade programática. E, por fim, acabei pulando algo importante, que é o nome Kizomba, né? Ele não é aleatório, não é algo, né, construído à toa, né? A ideia era que pudesse se expressar no nosso nome, né, aquele sentimento que nós queríamos apresentar para o movimento estudantil, para que seja um movimento estudantil mais popular, né? Uma ideia que pense a juventude estudantil para além do fato de ser estudante, mas que pense o estudante como um jovem que tem uma vida, né, fora e que influencia dentro da universidade, do seu local de estudo, né, e que precisa ser compreendido para poder ser também alterado, né? Então, pensar a Kizomba, né, como a festa da raça, a Kizomba como uma identidade de luta contra a opressão, mas com alegria, luta contra a exploração, mas com gana, com vontade, com desejo, não é algo puramente lúdico. É pensar que se a Kizomba era aquela festa que aquela celebração da luta de negros e negras quilombolas após um dia de batalha, que festejam, celebram e reúnem energias para lutar no dia seguinte, é pensar que nós fazemos a luta com alegria, nós fazemos a luta com desejo, com tesão, com vontade, e essa vontade é porque o nosso projeto é muito generoso, o nosso projeto é um projeto de busca por felicidade, e quando a gente pensa a luta por felicidade, né, a gente luta com alegria. A gente faz uma verdadeira Kizomba da luta, uma Kizomba na luta. Isso é muito fundamental. Isso é muito importante para a gente. E não é descolar a ideia da mística, da festa, do lúdico, do combate, da agenda, do programa na luta de classe. Ao contrário, é fortalecer a luta de classe, é fortalecer a combatividade. Então, por isso que, pensando o nome Kizomba para expressar no seu título, né, uma identidade programática, é para sempre lembrarmos que por trás de cada iniciativa, de cada gesto, de cada ato nosso, tem ali antecedentes, tem uma história, tem uma memória, tem um programa, ou seja, tem um acúmulo para ser construído. E isso é muito fundamental para pensar a atualidade. Pensar como a penúltima gestão da UNE formulou uma novidade
para o interior da UNE, a gente tem essa, e aí eu vou tentar fechar com isso, essa ideia de estar inovando constantemente as nossas formulações de acordo com os contextos, de acordo com o nosso programa, né, para atuar na UNE. Nós já formulamos diversas iniciativas. Eu acho que isso é mais um tema para gente de balanço, para a gente organizar. Qual foi a nossa contribuição em 18 anos, né, em relação à luta contra a mercantilização de direitos, em relação à luta pela democratização da entidade, como nós lançamos uma mobilização nacional pela realização do CONEB, o Conselho Nacional da Entidade de Base, tomando iniciativas que foram históricas recentemente na entidade, e agora conformando, agora bem mais recente, uma formulação de que cada vez mais estudantes trabalham e cada vez mais trabalhadores estudam, né? E o que é que o Momento Estudantil tem a ver com essa realidade, né? O que é que a UNE tem a ver com essa realidade e a construção de agenda política voltada para essa realidade que é nova, né? Isso é um desafio para ser pensado, que deve desembocar em agenda de luta, deve desembocar em programa, e eu sugiro fortemente que a Kizomba hoje se debruce sobre a atualidade do seu programa, se debruce sobre a atualidade do seu programa feminista, antirracista, pela liberdade sexual, pela construção de uma educação emancipadora e, fundamentalmente, qual é a contribuição hoje da UNE e a contribuição do movimento estudantil para a luta de classe, a luta contra o golpe, a luta pela construção do socialismo democrático no Brasil e no mundo. Fico por aqui e pretendo produzir mais uma apresentação aí sobre a agricultura política, e espero que todos façam um bom debate sobre esses assuntos. Um grande abraço. Para quem não me conhece, não me apresentei no início, me chamo Anderson Campos, fui diretor da UNE de 2001 a 2003, e participei da construção inicial da nossa Kizomba por uma nova cultura política no meio estudantil. Um grande abraço.